Portanto, a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, Tua palavra é o mistério de Deus para nós. É a carta de amor que o Senhor escreveu para nós, para que nós tivéssemos uma relação de amor contigo. E nessa relação de amor, o Senhor nos orienta, nos corrige, nos anima, nos dá força para caminhar. E nós te louvamos por isso. Eu peço, Senhor, que abra nossos corações, o nosso entendimento, para ouvirmos a Tua voz, no nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos tratando esse assunto. Aqui nós começamos falando de sujeição. No capítulo 5, Paulo começa no versículo 18 falando de ser cheio do Espírito Santo. Assunto de marido e mulher, filhos e pais, servos e senhores. É uma continuação de ser cheio do Espírito Santo. Porque no finalzinho, ele fala que nós devemos, aqui no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E ele fala como que é a maneira de encher do Espírito Santo. É cantando os espirituais, cânticos, salmos, e dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, nessa situação de sujeição, ele vem falando para as mulheres, no versículo 22, as mulheres serem submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Depois, no versículo 24, 25, marido, amai vossas mulheres. Tudo isso para nós estarmos cheios do Espírito Santo. E no versículo 33, não obstante vós, cada um de pé se também ame a própria esposa, e a esposa respeite o marido. E no versículo 1 do 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, honra teu pai e tua mãe. E no versículo 4, os pais, não provoquei a ira aos filhos. Então, essa relação toda, e agora ele vai entrar no versículo 5, falando dos servos e dos senhores. Então, o primeiro assunto foi tratando da mulher e do marido. O segundo assunto, tratando dos filhos com os pais. E agora um terceiro conjunto de relacionamento está sendo agora discutido. É de senhores e servos. A escravidão, ela existia como instituição no Novo Testamento. É como se fosse hoje, patrão e empregado. Não é uma instituição formal. A escravidão na época do Novo Testamento, no primeiro século, ela era institucionalizada também. Porque falando hoje de escravidão hoje, é um horror, é angustiante, é triste. Mas nessa época estava normal isso acontecer. Tinha muito escravo. E Paulo, a ideia de Paulo aqui, ou do Evangelho, não era acabar com a escravidão, embora o Evangelho é uma ferramenta espiritual que proporcionou
acabando com a escravidão. Tudo começou com o evangelho, mas na ideia ali de Paulo não era causar uma revolução, não era ser um ativista, abolir a escravatura, não era um ativismo de abolição à escravidão. A ideia de Paulo era conscientizar o escravo e o seu senhor, colocando para nós hoje o empregado e o patrão. Nós olhando bem, todos nós, de qualquer forma, de uma forma ou de outra, nós temos empregados ou somos empregados, somos patrões e também temos patrões, e muitas das vezes, sempre nós estamos de um lado ou de outro. Por exemplo, quando você convida alguém para fazer um serviço para você, nem que seja um serviço simples, uma capina no seu quintal, ou cortar um gramado, quanto naquele torna empregador, e o contratante ou o contratado se torna o empregado, e você está ali como patrão. Tem hora que você está prestando serviço para alguém, como a sua empresa, e você já está sendo ali agora o contratado, o empregado, e quem te contratou é o patrão. Nós às vezes estamos sempre dos dois lados, mas na época de Paulo, o negócio era diferente. Como falei, não era a função do evangelho derrubar a escravidão, embora a abolição gradual dessa instituição tenha sido um produto derivado do cristianismo. Devemos notar qual é o conselho de Paulo aos escravos, pois aqui temos o evangelho dos operários cristãos. Por que Paulo falou sobre isso? Porque muitos escravos se converteram. Não só os senhores, também os escravos. A palavra de Deus fala que Deus é para hebreus, gregos, livres, para bárbaros, para todos, e para servos, todos de igual modo, sem acepção de pessoas, para toda a classe social. Outra coisa, Paulo também estava trazendo para os servos cristãos, dando orientação para eles não serem rebeldes, não rebelarem contra os seus senhores, porque eles eram agora cristãos. Esta é a grande mensagem a todo homem, que devemos viver a vida cristã onde Deus nos colocou. É importante que às vezes nós estamos em algum lugar trabalhando e estamos aborrecidos com o nosso líder, com o nosso chefe, mas você é servo de Deus. E qual é o nosso papel como servo de Deus? Prestar o melhor serviço, ser um exemplo, não trazer rebelião, se rebelar contra o seu patrão, mas trabalhar porque Deus tem um propósito ali. Nós podemos ver isso em grandes homens de Deus. José, por exemplo, quando foi vendido como escravo para o Egito, ele podia se rebelar, querer fugir, querer matar, querer fazer muitas coisas, mas ele entendeu que ele não era escravo do Egito, mas ele era escravo de Deus. Isso sim, servo de Deus, que a palavra escravo e servo é a mesma coisa. E quando eu falo eu sou servo de Deus, eu estou dizendo que eu sou escravo de Deus. É a mesma tradução. Então, quando Deus nos coloca em algum lugar, devemos estar trabalhando ali para o Senhor. Nós não devemos estar prestando um serviço para alguém só na carne, só como homens, mas sim sempre lembrando que há um Senhor superior, o nosso Senhor, que é tanto o Senhor nosso quanto dele também. Nós não podemos estar olhando a circunstância.
Pode acontecer muita adversidade nesse momento de trabalho, e você tem que estar sempre preparado, sempre buscando a Deus, fazendo o melhor, porque é para o Senhor que você está fazendo. Eu lembro que eu trabalhava no supermercado quando eu era jovenzinho, tinha 18 para 19 anos, e eu prestava um serviço normal, para mim era normal. Tudo que o meu chefe falava, o líder do caixa, Oséias, faz esse serviço, eu corria e fazia. Faz aquele outro, eu corria e fazia. Leva essa compra em tal lugar, e eu pegava a compra no carrinho de compra e levava. E às vezes eu precisava dele, falava assim, eu preciso sair mais cedo hoje, porque tem um motivo para sair. E ele me liberava, simplesmente assim. E um dia eu fui apelidado de... Como é que fala essa palavra aqui na frente da igreja? É meio complicado, né? De que você está puxando, né? Está bajulando. O Osés é um puxador. Não sou. Eu faço meu trabalho naturalmente. Eu não estou puxando nada de ninguém. É automático, é um trabalho que eu estou fazendo porque me colocaram para fazer esse serviço. Mas as pessoas que não fazem o serviço de qualidade, eles acham que porque o outro está fazendo, o outro está querendo ter um benefício. Mas nós não podemos fazer um bom trabalho esperando ser promovido. Porque a promoção é consequência do trabalho. Então, aconteceu isso uma vez comigo. Não, o Osés está aqui bajulando o chefe nosso aqui para querer ter algum benefício. E essa nunca foi a minha intenção. A minha intenção sempre foi mostrar um bom trabalho. Eu também, depois mais velho, eu tive empresa e procurava fazer o melhor serviço por dois motivos. Um, que era o meu cartão postal. Quando alguém olhasse, quem fez? Oséias. Então, ele me ia contratar. Outro, porque eu não queria fazer retrabalho. Eu quando falava assim, Oséias, deu problema aqui no serviço, tem que fazer de novo. Aí, aquilo ali era como jogasse uma caixa d'água em mim. Porque era um banho de água fria, deixava aborrecido. Porque voltar no serviço que você já terminou e fazer de novo, você não tem lucro nenhum, só tem prejuízo. Então, minha intenção era o quê? Fazer o melhor. Se aquele cliente me chamasse de novo, é porque ele quer que eu faça outro serviço, que eu vou ter outro lucro, outro retorno, não um retrabalho. Quem tem microempresa, trabalha com isso, sabe como é que é. Não é legal você voltar para refazer. O que Paulo está advertindo aqui aos escravos, que eles sejam fiéis aos seus senhores. Nessa época de Paulo também, a escravidão, ela estava calculada, que havia mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. Era muito escravo. Então, não é de se esperar uma conversa diferente de Paulo, porque a escravidão ali era algo muito normal. Para vocês terem ideia, os romanos, eles tinham dificuldade de fazer um trabalho em casa, qualquer tipo de trabalho. Para eles, fazer um trabalho não era digno. Era melhor ter um escravo, porque eles tinham condição financeira de ter escravo, era fácil de ter escravo. Então, eles não queriam colocar a mão no trabalho. Tudo quem fazia eram os escravos. E era tanto escravos que não era só escravos que não tinha conhecimento, que, por exemplo, aquele que faz qualquer coisa, não tem? Não tem aqueles funcionários que faz tudo, entre aspas, né? Mas assim, qualquer serviços gerais. Não tinha escravos só para serviços gerais. Tinha escravos profissionais, professores, médicos, secretários, artistas, atores, indivíduos relacionados a altas posições políticas também eram escravizados. E hoje não é diferente não, né? Os professores às vezes parecem que é escravo do Estado, da prefeitura, que é tanta coisa. Um dia eu falei com um colega meu, ele é médico, ele falou, Zé, Marcos,
não tem o evangelista Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos e a carta o livro de Atos? Ele era escravo, o médico que andava com Paulo. E ele falou assim: José, não é diferente, que ele também estava se formando em medicina. Ele, a gente trabalha com força. O médico trabalha muito. Médico cirurgião, então, viram horas e horas trabalhando numa cirurgia. Então, a escravidão não estava só em pessoas que faziam serviços pequenos, mas pessoas que tinham grande capacidade eram todos escravos, porque os romanos não queriam trabalhar. E como que aconteceu que tinha esse mundo de escravo? Tinha várias. Uma é escravos de guerra. Então havia uma guerra, tomava o povo e escravizavam eles. Outros por cometer alguns crimes, então se tornaram escravo também do Estado. Outros eram vendidos pelos pais ainda criança, igual nós vimos José, foi vendido dos seus irmãos para os ismaelitas. Alguns pais vendiam seus filhos. Nós lembramos na mensagem passada sobre o assunto de pais que tinham muita responsabilidade sobre os filhos, ou muita autoridade, que muitos matavam os filhos, muitos vendiam os seus filhos, rejeitavam os filhos. Então por isso que Paulo trata esse assunto dos pais. E aqui também tem pais que vendiam os seus filhos e eles eram escravos. Também tinham os escravos por muita dívida, endividados. Aí o que eles faziam? Virava escravo do seu credor. Em Israel isso aconteceu muito. Alguém pegava um dinheiro emprestado, não podia pagar, ou ele era escravo, ou o filho passava a ser escravo, e no período de 7 anos tinha o ano, e nesse ano tinha que liberar o escravo para que ninguém ficasse pobre no meio de Israel. Isso era uma forma de manter a riqueza e todo mundo ser bem sucedido. E às vezes devolvia também, por exemplo, quando era terra, pegava a terra, no ano sabático também devolvia, ou no ano de jubileu, nos 50 anos, também devolvia, e todo mundo vivia uma vida melhor financeiramente, porque os homens, infelizmente, eles querem usurpar uns dos outros, uns que têm mais poder aquisitivo, quer possuir o outro. Então esses eram os motivos de haver tantos escravos. Muitos escravos tinham bons senhores, mas isso era raridade, que a maioria dos seus senhores eram maus, maltratavam os escravos, batendo, ou também até levando à morte alguns dos escravos. Em Colossenses 3, o versículo 22 ao 25, Paulo vai falar um pouco também desse assunto. Do versículo 22, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça dará em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. O que Paulo está dizendo em Colossenses? E também ele falou em Efésios. Tanto o servo, o escravo, que maltratar o seu senhor, fugir, ou querer matá-lo também, que muitos escravos também queriam matar o seu senhor, e tanto o que queria fazer mal ao escravo, Deus estava olhando para os dois, e Deus não faz acepção de pessoas, porque diante de Deus,
Tanto o servo quanto o escravo são iguais. Está na mesma linha. E se você fizer o bem, está fazendo ao Senhor, e a recompensa vem do Senhor. Mas se fizer o mal, está fazendo mal ao Senhor também, e também a recompensa vem do Senhor. Às vezes, que eu só estou fazendo bem, faça ao Senhor bem. O que Jesus falou? Que quando eu estive fome, não me desse de comer. Mas era o Senhor que estava pedindo comida. Quando Senhor? Quando nós estivemos com fome alguma vez? Não, quando um dos pequenininhos estivesse pedindo alguma coisa, vocês dessem de comer, estava dando a mim. Então, quando nós maltratamos alguém, nós estamos maltratando ao Senhor. E Ele, tanto o servo quanto o Senhor, também existe um Senhor que é soberano sobre os dois. Porque o Senhor que acha que é superior, tem um Senhor sobre ele que é muito maior, que é mais superior, que é o Senhor dos senhores. Então Paulo está falando para os dois aqui, tanto para o servo como para o Senhor. Só que às vezes alguns escravos queriam fugir. Nós vamos ver em 1 Pedro, versículo 18, 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 ao 25. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Vamos ver aqui, só aqui por enquanto, o que Pedro está dizendo? Tanto o Senhor bom quanto ao Senhor ruim, devemos servir da mesma maneira. Tanto o patrão bom quanto o patrão ruim, devemos servir do mesmo jeito. Se eles nos maltratar porque estamos fazendo coisa errada, por exemplo, talvez não é um bom funcionário, não trabalha direito, e o patrão chama a atenção dele, o patrão chama várias vezes, e ele continua fazendo o serviço de qualquer maneira. Que valor teria ele ser afligido? Ele seria justo, ele está dizendo que é justo, porque você está fazendo o errado por merecer. Mas se você fizer bem e ele te afligir, aí ele vai ter com o Senhor, porque você está sendo afligido sem merecer o que você fez. Aí Cristo sustentar, porque você não fez por motivo de sofrer a consequência. O cristão numa sociedade livre poderia admirar porque Paulo não atacou energicamente o sistema escravocrata dos seus dias. As regras de procedimento não indicam aprovação ou condenação da instituição escravagista em si, mas fundamentam-se no verdadeiro reconhecimento que constituía a estrutura sociológica na qual se achavam muitos membros da comunidade cristã. Não é muito simples, na época de tantos escravos, como também no Brasil e em outros países existiam muitos escravos, libertar um escravo, por um motivo, questão social. Você libertava um escravo, ele ficava desempregado, ou sem casa para morar, ia ter que morar na rua. Às vezes não tinha o que comer, o que beber, tinha que ser pedinte, e era pior o estágio de livre do que de servo. Para acontecer essa situação, tem que ser gradual, e o Estado tem que tomar uma atitude profissionalizando essas pessoas. Os que já eram profissionais,
eram mais simples, e os que não eram, como eles iriam sobreviver? Mesmo os profissionais, que às vezes eram livres, mas era mandado embora sem nada, muitas das vezes. Tinha que arrumar um emprego, tinha que ter uma casa para morar, e às vezes eles achavam muito melhor continuar a ser escravo do que serem livres. Então, por essa gama de pessoas vivendo nessa situação, qual é o conselho de Paulo? O conselho de Paulo é uma boa convivência, porque tanto os escravos como os senhores, ambos estão servindo a Cristo agora. Nós vamos ver isso aqui, quando Onésimo fugiu, e depois Onésimo se converteu e começou a auxiliar Paulo. E quem era Onésimo? Um escravo de Filemon. Paulo pega e manda uma carta para Filemon, avisando a ele que Onésimo vai voltar para casa e vai servi-lo como irmão, continuando servo, continuando escravo, mas que ele fosse tratado como irmão, porque agora ele também serve ao Senhor. E Paulo até queria que ele continuasse com ele, vindo ele na sua caminhada. Então, a ideia de Paulo é ter uma boa convivência entre servos e senhores, porque um dependia do outro, mas agora vocês dois são filhos de Deus, e como filhos de Deus, devem viver em comunhão. É claro que cada um na sua posição, um respeitando o outro. O patrão não sendo mal. O que ele diz aqui no versículo 9, por exemplo? Passei demais. Versículo 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. Agora ele está dizendo para os senhores tratar os seus funcionários sem ficar ameaçando eles. Se você não trabalhar direito, eu vou te castigar. Se você não trabalhar direito, eu vou colocar você no tronco e vou bater até morrer. Não faça isso, que você também é servo de Deus. Você tem um Senhor superior a você. Trate o seu servo com maneira mais amigável, não sob ameaças. Irmãos, nós não estamos muito longe não. Na cidade de São Paulo, tem muitas pessoas de outros países, eu não lembro agora o nome, que trabalham como serviços escravos, em fábricas de costuras, sem lugar saudável para morar, um ambiente limpo, um ambiente todo sujo, recebendo um dinheiro miserável, porque os patrões são corruptos, são ruins para aqueles funcionários, tratam eles pior do que animais. Aristóteles, ele fala que um escravo era praticamente tratado como um animal, mesmo que ele falasse, porque o animal não fala, mas o tratamento era parecido, igual, era uma ferramenta de trabalho. Essa era a visão do filósofo. Então, como estava tão a instituição estava institucionalizada, essa palavra eu não consegui falar direito agora. Essa instituição estava tão impregnada neles que era um tratamento comum. Agora, colocando para nós como indivíduos e às vezes também como patrão, trazendo para nós hoje. É o que eu falei, quantos patrões tratam os seus funcionários de qualquer maneira? Quer pagar um salário que não vale a pena trabalhar. Esses dias uma senhora reclamando comigo, falou: pastor, eu estou trabalhando aqui para esse moço aqui, mas ele está me colocando para trabalhar 18 dias e me pagando um salário mínimo. Eu falei: meu Deus, o que é isso? E isso é errado. E pior de tudo, esse homem, esse senhor que a contratou, diz também que é servo de Deus. Meu Deus, onde é que vai parar essa situação?
Eu fiquei incomodado com isso, me deu vontade de ir lá e falar com ele. E ela falou assim: não, pastor, deixa para lá, eu já estou querendo sair mesmo desse lugar. Não dá não, trabalhar 18 horas. Ela pegava 6 horas da manhã e largava às 20 horas. Então assim, era praticamente quase um trabalho desumano. A pessoa não estava vivendo mais para ela, não tinha vida social, não podia participar dos cultos. Isso aqui perto de nós, irmão. Nós não estamos longe não, 2018, agora, esses dias. E nós achando que Paulo está falando isso aqui, um absurdo lá, quase 2000 anos atrás, sendo que hoje está do mesmo jeito. Mas nós sabemos como isso será resolvido. É pela palavra de Deus, é pelo Evangelho. O Evangelho é o único que tem poder para mudar a situação desse mundo. O Evangelho é o único que tem poder para mudar tanto o patrão quanto empregados. Ambos precisam de Cristo. Nós falamos assim: os policiais não trabalham bem porque eles recebem um salário que não vale nada. Os professores não trabalham bem porque recebem um salário que não vale nada. Aí você pega e paga um bom salário o policial, um bom salário o professor. Não estou generalizando todos não. Alguns no meio da classe continuam fazendo a mesma coisa. Porque o problema não está no dinheiro. Nós achamos que é o dinheiro. O problema está a falta de Cristo, a falta de reconhecer Deus como Senhor da vida dele. Porque quando nós temos nosso Senhor como nosso Deus, o pouquinho que nós ganhamos, o Senhor faz prosperar. Como Jesus falou em Mateus capítulo 6, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, a comida, a casa para você dormir, o carro para você, a roupa para você vestir, vos serão acrescentadas. Busca a Deus em primeiro lugar. Outra coisa, além de ser servo de Deus fiel, procura buscar conhecimento, ter estudo, para que possa automaticamente você indo graduando uma posição melhor no emprego que você está. Então a questão toda é a falta do reino de Deus na vida das pessoas. O problema não é que está pagando pouco, não é que está sendo escravizado, não é que está sendo explorado. É claro que isso tem que ser resolvido. É claro que essa parte social tem que ser resolvida. Mas o maior problema é a falta de Cristo na sociedade. Em Efésios mesmo, Paulo fala que o mundo está alheio a Deus. O homem está sendo um homem alheio à vontade de Deus, está sendo um homem sem Deus, quer dizer, um ateu. Os homens sem Deus são ateus. Nós vemos que está tendo uma festa na nossa cidade, tem não sei quantas mil pessoas deve ter nessa festa, de sexta-feira para cá. Em Salmo fala que eles se amotinam, o mundo amotinam, para se levantar contra o povo de Deus. E não é diferente hoje. E Jesus fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Por quê? Porque quando você prega aquilo que eles querem ouvir, eles se ajuntam mesmo, e se reúnem, e vamos embora, vamos guerrear, porque é o desejo deles, é o que vai acontecer, é a vontade deles. Mas quando você chama para servir, poucos querem ouvir, porque os que querem ouvir não são desse mundo. Jesus fala, o mundo não nos ouvem, porque eles são do mundo, e vocês me ouvem, porque vocês são do céu. A diferença é essa. Esses dias aqui na escola bíblica, ou no culto à noite, não me lembro, eu pergunto, quantas nações existem no mundo? E a resposta que eu dei, são 2 nações. Não, pastor, mas o que é isso? Está tendo problema aí. Tem tantas nações no mundo? Não, só tem 2. Uma que serve a Deus e a que não serve. A nação dos justos, dos eleitos. A nação dos justos, dos não eleitos. Só tem 2.
Então, por isso a palavra de Deus, feliz é a nação, Deus é o Senhor. Nós, graças a Deus, fazemos parte dessa nação, da nação eleita, do povo. Então nós somos escravos de Cristo. É o Senhor que faz e nos essa coisa da Bíblia. Somos isso. Essa como pessoa ou ela ou as e somos servos de Deus. Os escravos, se tivermos algum empregado, algum servo, vamos cuidar dele, como se também cuidando para o Senhor. De igual modo, para com eles. De igual modo, cuidar dos seus servos, como você está fazendo para o Senhor também. Do muito que o servo ser obediente ao Senhor, como ser espiritual, também Deus lá o outro diante de Deus. Serviço padrão, mas sou para não se doar que não cheiro damos limito ou uma coisa servos Jesus e o Senhor. Nós somos santo. É a ideia não é só para o trabalho, mas é ser cheio de Deus. O mundo possa a diferença nós temos do ímpio crente do santo, alma de do empregado com e nós servindo ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. E quando nós estiver cuidando de algum funcionário nosso, ou nós estamos sendo funcionário de alguém, vamos fazer o melhor, porque é ao Senhor que estamos servindo. Aqui nós homens que antes de serem governos, eles foram antes servos. José, por exemplo, Moisés, Josué, Davi e Neemias. José foi vendido pelos seus irmãos no Egito e foi servo na casa de Potifar, foi servo dentro do cárcere e foi servo do rei e virou governador. Moisés foi servo de Faraó e depois foi um grande líder. Josué foi servo de Moisés e se tornou líder no lugar dele. Davi foi servo de Saul e foi líder. E Neemias também foi servo do rei Artaxerxes e foi um grande líder. Os melhores servos são os melhores líderes. E Jesus falou que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele fala em Mateus capítulo 20, versículo 27. Vamos estar lendo? Mateus 20, versículo 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós viemos para servir, lembrando que estamos servindo ao Senhor. Vamos agradecer a Deus, que o Senhor Jesus possa falar mais em nossos corações. Pai, te louvamos por tua palavra nessa noite, por tua misericórdia, e que possamos, ó Deus, te servir de todo o coração, com todo o desejo, com toda a vontade, com todo o entendimento, para a glória do teu nome, porque o Senhor nos criou para o louvor da sua glória. Não importa o que estamos fazendo, se estamos consertando um sapato, se estamos fazendo um serviço de pedreiro, se estamos trabalhando como um vigilante, ou produzindo qualquer outro tipo de coisa, estamos fazendo para o Senhor, e que Deus seja glorificado em nossa profissão. É o que te peço, ó Deus, que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos, e que sejam cheios do Espírito Santo, servindo ao Senhor.